Olá, gente! Este é mais um episódio do BrainTube, que é uma sessão do nosso site, né, o brainautomotive.org, né, que é um produto tecnológico do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Sul-Fluminense, o GEDESF, da Universidade Federal Fluminense, a UF, do campus Volta Redonda. Tá? Gostaria de agradecer, como sempre, a FAPERJ e a CAPES pelo apoio financeiro, ao PPGA e ao PPGS da UF pelo apoio intelectual e suporte de pesquisa, né, e participação também, com certeza. E meu nome é Leonardo Ângelo da Silva, né? Eu sou bolsista FAPERJ e estou aqui no Brain. E hoje nós temos um episódio intitulado Indústria Automotiva no Médio Paraíba Fluminense, arranjos políticos e impactos na agenda urbano-regional da sub-região das Agulhas Negras. O autor dessa dissertação é o rapaz que está aí desde o início da nossa gravação aparecendo aí, que é o Vitor Vieira Fonseca Boa Nova, né? Vitor, vou fazer aquele clássico leitura do Lattes, né? Que é doutorando e mestre em planejamento urbano e regional pelo IPPUR, né? O IPUR da UFRJ, especialista em política e planejamento urbano também pelo IPUR da UFRJ, graduado em arquitetura e urbanismo pela FERP, né? Atual FERP para os antigos, como eu, né? Atualmente é a UGB, né? Desenvolve pesquisa e tese de doutorado dentro do tema geral de planificação do desenvolvimento urbano regional, com ênfase no caso particular chinês. Possui estudos e publicações sobre o estado do Rio de Janeiro, como o caso da indústria automotiva, que nós vamos falar aqui hoje, né? A estrutura econômica do mercado de trabalho da região metropolitana e interior, assim como participação em pesquisa referente à situação fiscal no município de Maricá, né? Vista em relação ao recebimento dos royalties de petróleo. Né? Então, assim, Vitor, essa é a parte que a gente lê, muita gente pode entender ou não, mas tem, né? Toda a sua história, né? E é engraçado, porque você também é do interior do estado e você é de uma leva de pesquisadores que eu converso muito com a galera, que são os nativos que resolvem estudar a região onde cresceram, nasceram, viveram, né? Geralmente, principalmente para o caso que você toca na sua tese também de Volta Redonda, foi a galera da Regina Morel, que veio de fora, do Rio e tal, e aí veio estudar. O cluster automotivo também passou durante um período com isso, depois, quando a UF chegou aqui, se tornou um tema mais recorrente. Então, a primeira coisa é isso, né? Como que você se vê sua trajetória enquanto estudante e tal, né? E como que você chegou nesse tema da sua dissertação, que vai fazer 2 anos que você defendeu, né? Ou fez 2 anos agora recentemente? 3 anos quase. 3 anos? Vai fazer 2021, verdade. Então vai fazer isso como, e se você puder, assim, o que te motivou a olhar, né, esse objeto, né? Como que você trabalhou a questão de hipótese, né? Porque a gente tenta fazer um letramento histórico aqui para a audiência dessa coisa, né? A gente parte de uma hipótese e vai testar essa hipótese. Opa, testei, funcionou, então isso daqui é válido. E aí eu continuo para dar uma ideia de metodologia científica, né? Porque realmente eu acho que no período que a gente está vivendo, a gente está precisando de um letramento, né? De uma ideia de que, olha, a ciência funciona assim, tá, filho? Não é que o Vitor acordou lá e falou assim, hoje eu vou escrever 2 páginas sobre o Sul Fluminense e a fonte vai ser minhas ideias. Não foi assim. Então, como é que você chegou nisso, né? Enfim, prazer, Vitor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Prazer, Leonardo. Todos que vão nos assistir, estão nos assistindo. Cara, é uma trajetória, assim, como você já falou na apresentação, eu vim da área de arquitetura, né, e urbanismo, e posso dizer que eu fui, acho que, meio que um extraterrestre, porque eu escolhi esse curso mais pela palavra do urbanismo, embora eu ainda não soubesse exatamente do que se tratava, do que pela arquitetura em si. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu acho que era um dos únicos que me interessava mais pela parte do urbanismo. Então, na própria graduação, né, com o passar dos anos, eu fui até tendo contato com as disciplinas nesse campo de urbanismo, planejamento urbano regional, eu comecei a sentir que realmente esse seria o caminho que eu queria dar para a minha carreira, vamos dizer assim, quando eu me formasse. E aí eu conheci até o professor Lincoln Botelho, que trabalhou muitos anos na prefeitura de Volta Redonda, então ele para mim foi, vamos dizer assim, a primeira referência nessa área. E aí eu terminei a faculdade e consegui, assim, dar uma sorte, vamos dizer assim, logo em seguida passar na especialização lá na UFRJ, no IPUR, na área de política e planejamento urbano. Então, vamos dizer assim, que eu consegui dar uma sequência nessa área. E aí terminei a especialização, fiz o mestrado, e aí durante o mestrado também
planejamento urbano regional, aí já entra a temática do regional também envolvido com a questão urbana. E aí chegou um momento que eu precisava definir o tema da minha dissertação, e eu falei, bom, eu quero abordar uma das coisas, além da questão do urbano regional, obviamente, uma coisa que eu queria abordar é a questão da indústria, né? Porque eu estava ali percebendo, né, nessas discussões, aí saindo um pouco da escala do Sul Fluminense, passando por uma escala nacional mesmo, de uma necessidade do país, né, do Brasil, que teve, durante o século XX, um processo de industrialização muito intenso, e nas últimas décadas vem vivendo aí um processo de desindustrialização, se a gente pode chamar assim. Então, eu estava com isso na cabeça de trazer a temática da indústria aliado à questão territorial urbano-regional. E aí eu pensei, bom, a minha região de onde eu sou, fui nascido e criado, que é o Sul Fluminense, né? Eu sou de Barra Mansa, é uma região que tem um destaque, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, da questão da indústria, pela própria criação da CSN, Volta Redonda, e depois, mais recentemente, que é até o tema da pesquisa, né, da dissertação, que é a indústria automotiva na região de Resende, Porto Real, etc. Então, vamos dizer assim que eu procurei o útil ao agradável, né, trazer essa temática do urbano regional, trazer a temática da indústria, e junto com a questão do Sul Fluminense, que eu já tinha uma certa familiaridade, por ser daqui, já tinha uma noção ou outra, né, de ouvir falar das coisas, conhecer pessoas que trabalham em empresas, em indústrias, desses setores, etc. E acabei optando por esse tema. E vamos dizer assim, a hipótese também, o que eu queria chamar a atenção, que eu queria comprovar através da minha pesquisa, vamos dizer assim, era de que os municípios, né, as administrações municipais, elas não têm muito poder, né, porque a gente vê muito em época de eleição, né, os candidatos, a prefeito, até pessoal vereador, os secretários, falam, não, nós temos que levar o desenvolvimento, trazer desenvolvimento industrial, econômico, como se isso partisse, vamos dizer assim, da vontade pura e simples dessas pessoas, dessas lideranças políticas locais. E eu, pelo estudo que eu já vinha fazendo no mestrado, eu já vinha percebendo que não é bem assim, né? A questão industrial é uma questão que requer um nível de planejamento, um nível de intermediação, numa escala muito mais abrangente, uma questão macroeconômica, então necessita, vamos dizer assim, de um cenário político, econômico favorável numa escala nacional para que essas cidades, né, Resende, Porto Real é uma cidade pequena, né, possa se colocar como um agente político, possa se colocar como alguém que vai trazer o desenvolvimento. Então, eu queria, vamos dizer assim, a hipótese, comprovar essa fragilidade das prefeituras locais em, vamos dizer assim, fomentar o desenvolvimento, né? E demonstrar que é necessário uma visão muito mais abrangente para que a gente possa conseguir esse objetivo, né? E não um desenvolvimento, vamos dizer assim, pautado pelas indústrias em si, as empresas transnacionais, mas que tenham um impacto positivo para a população também dessas cidades, né? Sim, não, esse é um papo que a gente tem feito bastante dentro do laboratório, inclusive com as aulas do professor Rafael, né, que tem uma terminologia, né, cadeia global de valor, né, que essas empresas trazem com ela, e aparentemente, pelo que você fala, essa cadeia global de valor dita muito mais a ótica do desenvolvimento regional de território, do que a ideia do político ou da prefeitura, ou de quem está lá e fala, não, vamos traçar um plano de 10 anos e evoluir essa linha. Não tem muito isso, né? Enfim, é impressão e é para onde sua tese, sua dissertação nos leva, né? Mas você tocou num ponto aí, que eu acho que já envolve a segunda pergunta, que isso eu achei fantástico, assim, quando eu estava lendo e tal, falei, caramba, a gente tem que debater essa dinâmica. Que você cita implicações políticas surgidas a partir de ordem econômica. Ou seja, a economia, que eu acho que vai muito ao encontro disso que você acabou de falar. Pela lógica, não é uma ideia de desenvolvimento que se coloca em prática e altera as relações econômicas. Não, são relações econômicas que surgem e são colocadas que alteram a lógica da política, né, que vai sendo colocada. Então, assim, agora, né, no laboratório do Rafael, a gente tem feito algumas entrevistas com secretários e tal, e nós temos nessas pessoas do setor público, né, a questão política fica muito mais óbvia, né? Tem por causa das eleições, troca de secretariado, né, política institucional, mas elas também existem dentro das empresas, né? Então tem esses dois lados aí. Então, se você puder, Vitor, como que você
vê essa dinâmica entre público e privado, né? E os interesses políticos, né, em seu processo de pesquisa. Como é que foi lidar com isso? Porque eu acho que isso te limitou ou fez você avançar em determinados entrevistados ou recuar em argumentos com outros entrevistados que você fala, pô, se eu tocar nesse assunto aqui, o cara não vai, né, desenvolver isso e aquilo. Então, como é que foi isso dentro da sua pesquisa, né? E como que você tratou isso, né, dentro da sua tese, se você puder descrever, né? Você é o autor, eu sou o leitor, mas tem uma audiência que não sabe como é que foi. Então, se você puder descrever esse processo. Né? A ideia foi justamente essa, de mostrar como que uma transformação, vamos dizer assim, de ordem econômica, chegada dessas empresas, que é uma coisa que está envolvida com, numa escala internacional, de uma reconfiguração do capitalismo internacional, vamos dizer assim, que ficou conhecido como globalização, neoliberalização. E a ideia era mostrar como que essas transformações que extrapolam a escala daqui da nossa região acabaram incidindo justamente aqui e como que se deu esse processo. Então, nesse sentido, eu acho que a questão econômica ela vai ser o vetor, vamos dizer assim, principal que vai condicionar esse processo, e a partir do momento que essas empresas chegam, e até mesmo no momento que elas estão chegando, na negociação, as intermediações que são feitas, o poder público nas diversas esferas, seja federal, estadual, municipal, ele vai ter que se readequar a essas novas condições. Então, a ideia era justamente mostrar como que essas relações entre o público e o privado se deram nesse caso específico. E aqui não fazendo juízo de valor, de criminalizar a relação público-privada, até porque todos os países, até mesmo os países centrais do capitalismo que mais se desenvolveram, isso é histórico, a relação público-privado sempre existiu e isso em si não é um problema, na minha opinião. O problema é quando vamos dizer assim, a dinâmica do desenvolvimento, do crescimento, está subordinada pura e simplesmente aos interesses privados, né? E não tem. Sim. E aí, nesse caso, o poder público entra apenas para garantir esses interesses e, obviamente, que acaba tendo alguns impactos positivos, porque gera emprego, por mais que tenha isenção fiscal, você consegue dinamizar um pouco a arrecadação, aumenta a arrecadação do município, porém, a gente sabe que não é assim como a gente gostaria que fosse, né? Que essas empresas chegassem e tivessem um comprometimento maior. E aí, analisando esse caso particular, o que eu pude perceber é que você tem aí, se a gente quiser destacar os agentes públicos, né? Na escala federal, você teve, por exemplo, o BNDES atuando, comprando Forte. Ações, se eu não me engano, da Volkswagen na época, né? O que, de certa forma, é uma coisa que pode ser bem-vinda se estiver dentro de um projeto maior, porque o lucro da empresa vai se retornar para esse banco público, né, com o BNDES. Mas também, por exemplo, no caso do governo do estado do Rio de Janeiro, com a AG Rio, a Agência Rio de Janeiro, facilitando o acesso a terrenos, né, comprando terrenos para que essas empresas pudessem chegar, ou através, de forma mais indireta, através da Caixa Econômica do Banco do Brasil, financiando obras de infraestrutura, né, não de forma imediata, muitas vezes, mas pela própria presença dessas indústrias, isso vai gerar um certo dinamismo na cidade, e aí as infraestruturas da cidade elas vão necessitar de uma atualização, vamos dizer assim. Então, de certa forma, esses investimentos públicos eles vão atender justamente o impacto dessas empresas privadas nas cidades. E aí a ideia justamente era mostrar como que se deu isso, né? E a gente pode chamar atenção também para essa questão que você perguntou de transformação de ordem política, o próprio processo de emancipação de alguns municípios, né, que se deram nesse contexto, o caso de Porto Real, né, foi feito uma espécie de acordo ali, que é onde a Volkswagen, né, se não me falha a memória, seria Porto Real quando ele se emancipasse, mas eles fizeram uma negociação de uma forma artificial e pegaram uma porção que está do outro lado do rio, que passa ali, e deixaram como se fosse Resende, para a Volkswagen ficar no território de Resende, mas ao mesmo tempo se garantiu a emancipação de Porto Real, mas dentro de uma lógica muito municipalista, né, localista. Aí você vê o município de Porto Real muito pequeno, e aí chega uma Peugeot, uma empresa gigante, né, internacional, transnacional, chega ali e o município não tem muita estrutura, né, vamos dizer assim, para saber lidar com essas empresas de uma forma mais equiparada, vamos dizer assim, né? Então, acho que essa a relação público e privado, nesse caso, ela se traduz mais nesse sentido. Não, mostrar... Pode falar. Não, Vitor, só fazer um adendo que sua dissertação trata de meados dos anos 90 em diante, né?
Isso, Então, para o pessoal situar, porque você está falando de emancipações, né? E é justamente nesse período. É pós-Constituição de 88, né, que facilitou a emancipação de uma série de municípios, que também em si não é um problema, né? O problema é quando está condicionado a interesse das empresas que estão chegando nesses locais, e é do interesse delas, muitas vezes, fragmentar esse território para que ela possa, inclusive, barganhar isenções fiscais desse município, né? Por exemplo, a Resende fala, eu posso te dar um desconto na alíquota do ISS de tanto. Aí Porto Real, só um exemplo, não estou dizendo que aconteceu exatamente isso. Eu posso dar um desconto maior, enfim. São formas assim, de barganhar melhores condições, né, para se instalar nesse território. Né? Gente, só fazendo assim, um adendo aqui, a entrevista com o Vitor está dividida em duas partes, né? Essa primeira parte aqui a gente está falando mais da dissertação dele, essas implicações, continuaremos. E no podcast, que nós vamos gravar daqui a pouco também, tá, Vitor? Depois eu vou separar, é justamente o seguinte, a acumulação de capital em período neoliberal, o cluster automotivo como ator político. Então a gente vai entrar mais, vamos dizer assim, assertivamente, mais detalhadamente, sobre essas questões que o Vitor acabou de falar aí, né? Até porque, Vitor, voltando aqui para a gente, né? Eu te falei das entrevistas que a gente tem feito secretários e tal, e tem coisas que realmente, conversando com secretários, a gente vê. Com secretários de cidades menores, igual você citou, né? Cidades que muitas vezes não têm estrutura, eles são claros em falar que nem o emprego a fábrica gera diretamente ali. Porque como eles não têm a mão de obra especializada para aquela fábrica, um deles falou com a gente, olha, saem 9 ônibus, chegam 9 ônibus na fábrica das cidades aqui. Um é da nossa cidade e os outros 8 são de outras cidades. Fora a mão de obra de primeira linha lá, né, cargos administrativos, executivos, não sei o que não são daqui. Então, essa barganha que eu acho que você usou esse termo de guerra fiscal, né? A guerra fiscal entre municípios e estados, não sei o que, para trazer empresa, muitas vezes traz isso, né, não traz diretamente a questão do emprego atrelado àquela fábrica e tal. Então, acho que isso é uma questão interessante também, que você mostra lá a relação de emprego, cidade do Rio de Janeiro, com o interior e tal. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, ou se eu já lanço a outra pergunta aqui. Não, foi bem lembrado isso, porque, de fato, no momento que eu estava entrevistando, né, secretários municipais, isso foi colocado realmente. Até por Porto Real, no caso, que eu entrevistei, justamente se falava que, vamos dizer assim, a maioria dos funcionários vem de Resende, ou também de Barra Mansa, né? Acaba vindo também. E isso é verdade. Aí, nesse caso, Porto Real, pelo que eu pude verificar, era que a arrecadação melhorou, vamos dizer assim, por conta da presença da Peugeot e das outras empresas instaladas ali no entorno dela, etc. Mas, justamente, essa questão do emprego é uma coisa que não tem, às vezes, não tem tanto impacto. Acho que em Resende já é diferente nesse caso, já tem mais impacto na geração de emprego, porque acaba pegando o pessoal dali, e fora também pessoas de outros lugares, né, do Vale do Paraíba Paulista, se eu não me engano, também acabam se mudando à medida que essas empresas vão chegando. Então, outras pessoas também vão vindo para a região. Mas, de fato, e até essa questão do emprego, eu procurei também comparar, né, com a CSN, que já é mais histórica, já é o setor siderúrgico. E aí eu percebi que, mesmo a CSN sendo uma, né, pela própria escala da produção dela, o nível de geração de emprego é muito maior em comparação a esse setor automotivo, né, que já tem um perfil um pouco diferente na própria estrutura produtiva, né, que já o setor automotivo, vamos dizer assim, ele já é muito mais adaptado e representativo dessa reestruturação produtiva, né, pós anos 90, com processo de neoliberalização e etc. Não, é interessante você falar isso, porque você falou, a Resende parece que conseguiu trazer esses benefícios mais para a cidade, né? E aí é aquilo que a gente estava conversando em off, né, da tese da Ana Paula Vasconcelos Gonçalves, que a gente entrevistou, tem um episódio dela lá, que ela fala na tese dela segregação e industrialização no Vale do Paraíba do Sul Fluminense, mostrando bairros de Resende, periférico e não, como que a ótica da empresa trouxe ou não o tal do desenvolvimento, né? Que é uma coisa que você trata também muito dentro de aspas, né? Para quem, o que está fazendo. E aí ela citou que, e realmente a gente cresce, você aqui da região, você sabe disso, a gente cresce com essa hierarquia de cidades na nossa cabeça, né? Tipo assim, pô, shopping, eu vou Volta Redonda. Né? Não sei, Barra Mansa, uma rua que vai, outra que vem, o comércio aberto. Todo mundo fala que é um shopping a céu aberto, mas não tem cara de shopping. Né? Então,
Fora os sites que criam piadas, né? Da cidade, da região, tem um monte. Mas, enfim, quem é do Sul Fluminense entende isso que a gente está falando. Mas a Ana Paula coloca uma hierarquização bem interessante, que ela fala assim, olha, você tem uma tríade. Rio de Janeiro, como ponta de lança, né, dessa coisa toda. O dueto, Volta Redonda e Barra Mansa, que eu particularmente acho que é muito mais por causa de Volta Redonda, mas, enfim, tem esse dueto, né? E, por fim, Resende, que são nessa mesma ordem e sentido, influenciadores, né, da região, né? Aí a pergunta para você, que eu acho que você já soltou aí, né? Como que você enxerga, né, essa hierarquização entre as cidades que compõem o Sul Fluminense, né? E como que você colocou na dissertação, e também o seu ponto de vista, né, sobre a questão de reconfiguração da dinâmica territorial do Médio Paraíba. Vou te dar um exemplo. A gente entrevistou o secretário de Coatis recentemente, acho que foi semana passada, e ele falou, para mim, né, que sou de Barra Mansa, sempre tive a ideia, Coatis é uma cidade satélite de Barra Mansa, assim como Bananal, só sai de Bananal vem para cá. Ele falou, olha, o centro de Barra Mansa fica a 22 quilômetros de Coatis, o centro de Resende é 16 quilômetros de Coatis. O coatiense sai daqui e vai para Resende, entendeu? Então, tem toda essa ótica, né, da hierarquização, territorialização, enfim, é contigo aí. No caso de Coatis, talvez a confusão, porque Coatis era parte de Barra Mansa, né? E aí a gente pensa, por ter sido parte de Barra Mansa, então tem mais ligação com Barra Mansa, mas aí entra toda essa questão territorial, vamos dizer assim, da proximidade, do acesso, e acaba que eu ouvi também, quando eu fui em Porto Real, também ouvi um pouco disso de pessoas também de Coatis, que é próximo aí do lado, falando justamente sobre isso. Mas essa questão da hierarquização, acho que é uma característica, primeiro, né, pegando a questão do Rio de Janeiro, no município, né, uma característica do estado do Rio de Janeiro, que é um município, a região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente pode chamar de macrocefalia, né, que representa grande parte da população do estado do Rio de Janeiro, está concentrada na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, consequentemente, as outras regiões do estado do Rio acabam sendo, de certa forma, orbitando em torno dessa região metropolitana, que é muito grande, majoritária, né, em relação ao estado como um todo. Então, nesse sentido, não é tão diferente o caso do Sul Fluminense. Embora eu tenha visto alguns estudos aí nos últimos anos mostrando que, em comparação com outras regiões do estado, o Sul Fluminense não tem tanta, vamos dizer, tanto fluxo ao Rio de Janeiro quanto outros, até mesmo em relação ao Norte Fluminense, que em questão de proximidade está mais longe da região metropolitana do que o Sul Fluminense, mas mesmo assim parece que tem mais relação com a região metropolitana do que o próprio Sul Fluminense. Mas, de qualquer forma, com certeza o Rio de Janeiro, enquanto município, exerce um poder muito forte, né? Uma série de serviços, né, de saúde, educacionais, muitas pessoas daqui da nossa região acabam tendo que se transferir para ter acesso a esse tipo de serviço, então acaba gerando esse tipo de hierarquização, né? Agora, o ponto, né, já entrando no Médio Paraíba Fluminense, de fato a gente pode identificar, né? Acho que isso não é nem uma coisa, um fenômeno recente, mas acho que é histórico, que a gente pode dividir em dois polos realmente, um Volta Redonda, junto com Barra Mansa, ali num aglomerado urbano, e o outro de Resende, com esses outros municípios aí orbitando, né, recém-emancipados de Resende mesmo, né? Então, até tem um estudo do IBGE, recente, nas regiões de articulação urbana, que ele vai considerar a Volta Redonda, né, ele tem toda uma hierarquia, né, vamos dizer assim, ele identifica pequenas regiões e dentro dessas pequenas regiões ele identifica uma cidade que atua como núcleo dessa região, vamos dizer assim. E aí Volta Redonda é classificado como capital regional B, nível B, né? Tem o A, B e C. E Resende é uma capital sub-regional, que seria da sub-região das Agulhas Negras, e uma capital sub-regional nível A, ou seja, que já tem um poder de atratividade em relação a Porto Real, Itatiaia, por exemplo, Coatis, como você citou. Então, acho que esse processo dessa chegada dessas indústrias automotivas, ele já se colocou nesse cenário de uma certa divisão, vamos dizer assim, regional, mas reforçou e deu novos contornos para essa divisão, né? Embora a chegada dessas empresas tenha, por exemplo, aumentado o fluxo de funcionários, por exemplo, como eu falei, de Volta Redonda, que trabalha em Resende, então você acaba, ainda que tenha fragmentado, você acaba também, de certa maneira, fazendo uma certa integração nesse sentido, né? Pelo menos do fluxo do mercado de trabalho. Mas realmente eu acho que essa hierarquização existe,
e ela em si também não é o problema. Acho que o problema é quando ocorre uma hierarquização sem integração, né? Quando não tem um pensamento que extrapole o limite dos municípios e pense a região como um todo. E aí, entrando no que você falou, né, nessa necessidade de reconfiguração da dinâmica territorial dessa região, do Médio Paraíba Fluminense, eu acho que esse é um problema, infelizmente, que não é só nosso. Eu acho que para a gente conseguir pensar nesse nível de reconfigurar essa dinâmica territorial no nível regional, teria que ser reformulado também a própria mentalidade do planejamento urbano regional a nível nacional. Acho que teria que ser feito um novo movimento, né, de promover e de estimular esse tipo de pensamento, seja criando instituições que possam, por exemplo, dando um exemplo assim aleatório, né, vamos dizer assim, formar conselhos regionais, pegando representações dos municípios de cada um desses municípios, de cada um dessas cidades, né? E com certeza o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro teria que estar totalmente também envolvido nisso, pelo menos para estimular esse tipo de mentalidade, né? E para a gente fazer isso teria que ter a formação de um corpo técnico para, né, criar instituições, criar pessoal, quadros técnicos para compor essas instituições. Então, acho que a gente está muito longe ainda de conseguir pensar isso. Isso teria que estar dentro de, vamos dizer assim, um projeto nacional que coloque a questão do planejamento urbano regional na ordem do dia, né? Vamos dizer assim. Sim. Ministério das Cidades atuando, né? Porque você falou, e realmente, né, nessas entrevistas que a gente tem feito, com as cidades menores principalmente, você nota que a ótica de desenvolvimento dos secretários não é uma ótica industrial, né? Por quê? Exemplo, a gente entrevistou um secretário que ele falou que ele está dando curso de salgadeira, né, senhoras para fazer salgado. Aí eu falei, ué, mas ele falou, não, retorno é imediato, elas vendem o salgado e tal. Eu falei, não, e a juventude? Ele falou, a juventude nem fica aqui na cidade. E aí vem toda essa questão de hierarquização, né? Ele falou, ó, a juventude daqui vai fazer faculdade em Resende, né? E muitas vezes na faculdade que é atrelada à fábrica, porque tem alguns laços, né, das faculdades regionais aqui com o segmento automotivo, porque a pessoa sabe fazendo ali a probabilidade de adentrar a fábrica é maior e tal. Então, realmente, assim, você está falando, eu estava viajando aqui, lembrando, né, das entrevistas. Falei, realmente, o cara tem que olhar para uma demanda, ele tem que olhar para uma demanda de mão de obra não especializada, ao mesmo tempo que ele tem que olhar para essa galera que vai se formar, e como que ele se localiza ali, o que ele pode negociar com a fábrica. Alguns até chegaram a falar, olha, a gente não teve reunião com fábrica nem nada, porque o que eu vou chegar e vou falar com o diretor da planta, né? Ou como que eu vou atrair uma fábrica X para cá, né? E tem até uns debates na aula do professor Rafael Lima que são muito interessantes, né? Tipo, nós estudamos na última semana um caso de uma fábrica, se eu não me engano, da Nissan, que fica no México, em que uma cidade pequena ao lado da fábrica construiu uma instalação para lavar luvas da fábrica. E através disso ela conseguiu fazer assim, olha, então parte desse dinheiro agora vem para cá e tal. Então, realmente, essas soluções, para sair desse nível micro, né, de solução individual em cima dos problemas, é um grande planejamento, igual tu está falando, né? Aliás, eu vou até adiantar uma pergunta, Vitor, que a gente tem feito para os secretários e tal, e você, como analista dessas relações público-privado e tal, que eu acho que ainda é a sua pegada agora com a China, com outras coisas, você tem mais condição de responder do que eu, né? Que é como que fica o Médio Paraíba? Porque, assim, as fábricas aqui da região, elas foram feitas vieram através dessas brigas aí, da guerra fiscal, como se colocou muito essa terminologia, e elas têm prazo de validade, né? Olha, tantos anos, você fica aqui com isenção e tal, ou se renova essa isenção, outro estado, como a gente teve um tempo atrás, a Bahia brigando com o Rio de Janeiro por fábricas e dando maior isenção ou menor isenção. Você chega a citar, inclusive, na sua dissertação, esse fechamento dessas fábricas, né, mais para lá e tal. Como é que você vê o Médio Paraíba a longo prazo, com o fim desse período, com o fim das isenções, né, com prazo de isenções, e tendo que se replanejar, porque a gente está falando de planejamento, né? Então, tendo que se replanejar diante disso, né? Renovação dessas isenções, como é que fica, né? Porque também, assim, eu estou falando isso, e sem querer me alongar, já tem gente falando que a planta da CSN tem data de validade para vencer, né? Que a produção da CSN, né, dentro daquela lógica de 13 quilômetros de fábrica, ela não tem muito tempo de vida mais, né? Porque hoje você tem fábricas que fazem muito mais do que a CSN
né, num espaço reduzido, vamos dizer assim. Né? Então, como é que você vê essa ótica, não só para o setor automotivo, mas para o Médio Paraíba como um todo aqui? Aí, mais uma vez, eu vou reforçar que a gente, para pensar o Médio Paraíba, a gente tem que pensar o Brasil, vamos dizer assim, né? Se a gente quer falar no Médio Paraíba Fluminense com desenvolvimento, tendo a indústria, vamos dizer assim, como um carro-chefe desse processo, a gente precisa pensar num país e como que a gente vai fazer, criar um novo movimento de, vamos dizer assim, de reindustrialização e aí sim, tendo um projeto, vamos dizer assim, nacional de desenvolvimento, pensar primeiro como que o estado do Rio de Janeiro vai se colocar nesse contexto e aí também por consequência, pensar como que o Sul Fluminense vai se colocar nesse contexto do estado do Rio de Janeiro e do país. Então, realmente, até pelas entrevistas que eu fiz, na época foi em 2019, né, o Brasil já estava já no processo de crise econômica, vamos dizer assim, que já vem se arrastando, e o que ficou muito claro era isso, os secretários, eles falavam, bom, eu perguntava, e as expectativas, né, para os próximos anos? Ele, bom, vai depender da política, na verdade foi 2018, final de 2018, né, na época da eleição ali, Sim. nacional, e aí, vai depender da política, como vai ficar, e etc. Até porque nos anos anteriores estava tendo um certo crescimento econômico, aí me parece que uma das demandas nesse contexto era garantir até o suprimento de energia, o fornecimento de energia para essas indústrias darem conta da continuidade da produção. Se eu não me engano, até a criação do cluster automotivo foi nesse contexto. E aí veio a crise, as coisas foram parando e até mesmo essa demanda deixou de ser uma demanda urgente porque o ritmo da produção diminuiu, etc. Então é complicado, né? Se a gente quer pensar, vamos dizer assim, o Médio Paraíba Fluminense nos próximos anos, a gente primeiro vai ter que pensar o país e ver se a economia nacional vai melhorar, vamos dizer assim. E fazendo um adendo, né, Vitor? As últimas pesquisas, o que os dados têm mostrado é que o Brasil está vivendo um processo de desindustrialização acelerada, né? Então, a nossa capacidade de instalação, né, as fábricas podem produzir muito mais do que estão produzindo, né? E a gente não tem uma previsão de política industrial de curto, médio ou longo prazo. Estou falando isso porque a indústria automotiva viveu, durante um tempo, através da Inovar Auto, né, que era uma política nacional para a indústria automotiva. Hoje tem, depois do governo Temer, se eu não me engano, vem o Rota 2030, que também é muito questionado, porque tem uns furos e tal, e não tem mesmo, né? A gente vira e mexe, tem matérias, não sei o quê, do setor automotivo reclamando e tal. E uma das coisas que eu acho que marca bem essa virada é que os carros populares estão deixando de ser fabricados, né? A Volkswagen acho que anunciou que o Gol vai sair de linha, a Fiat vai tirar o Uno, e praticamente eu acho que a gente está no multiverso dos SUVs, né? Dos SUVs. Tudo onde você olha tem isso. Só que você vai comprar um SUV, eu acho que é de 80 mil para cima, né? Carro popular de 80 mil. Vai ter que andar de ônibus mesmo. Vai ter que andar de ônibus. Então, assim, por isso que eu concordo totalmente com o que você está falando. Se não tem política nacional, se não tem um olhar nacional voltado para a indústria, que eu acho que para quem é do Médio Paraíba aqui, nós somos refém de um desenvolvimento atrelado à indústria. Porque os seus pais, seus avós, assim como os meus parentes, trabalharam na CSN, ou os nossos primos, tios, não sei o que, trabalham no setor automotivo. Sim, né? Exatamente. Então tem bem isso, né? Porque aqui é muito reforçado por isso. E, aliás, Vitor, continuando a pergunta, outra pergunta, uma coisa que você colocou, e eu acho que tem tudo a ver com o Sul Fluminense, essa diferença do setor metal mecânico do Sul Fluminense, né? Você mostra a diferença da mão de obra da indústria siderúrgica e da indústria automotiva. É muito engraçado que eu peguei, né, minha temática são relações raciais, eu tenho estudado isso dentro do setor automotivo agora aqui. E aí eu fui entrevistar trabalhadores, né, da CSN que migraram para o setor automotivo. E uma das coisas que eles falam de cara, é muito diferente. Eu falei, por quê? É limpo. Então, eles já falam isso de primeira, é limpo. Né? É limpo, tem a questão do som, que também o ruído não é tão estridente. Fora isso, eu acho que tem essa questão do setor automotivo estar mais antenado a demandas para além da produção, tipo, tem programas de diversidade, pluralidade e inclusão maiores no setor automotivo que no setor siderúrgico, mas eu gostaria que, se você puder falar, né, explicar a diferença de perfil de mão de obra, né, desses dois setores, e principalmente essa que eu acho que é aonde talvez a gente possa estar perdendo, né?
que é investimento em pesquisa. Porque assim, se você não tem um plano nacional, porque o setor automotivo, pelo que você coloca na dissertação, investe muito mais em pesquisa. Se nós não temos um plano nacional para ele, para que eu vou investir em pesquisa aqui? Né? Eu vou investir lá em outro país, que eu vou ter energia limpa, ou etc. Né? A gente teve até um episódio do BrainTube com. Esqueci o nome dele agora. Depois eu lembro. Que ele vem falando justamente do carro elétrico, energia limpa e tal. Sim. Né? Wolf Vittel, sei lá. Eu vou lembrar o nome dele aqui, eu olho no site. Mas enfim, se eu me enrolei aqui na pergunta, me desculpe. Nada que isso. Não, mas realmente é isso que você falou, cara. A gente consegue perceber nitidamente, né? Igual a gente estava falando anteriormente da hierarquização de um lado Walter Don, do outro Rezende, isso vai se manifestar na diferença desses setores, o siderúrgico e automotivo, e, consequentemente, no perfil do mercado de trabalho, da mão de obra dessas atividades econômicas. E aí, se a gente quiser falar, né, no caso da siderurgia, né, eu já falei um pouco antes, no começo, que é uma produção numa escala muito grande, uma produção em massa, concentrada. Você vê a CSN ali, é um terreno gigantesco, né, quando foi instalada. É uma produção verticalizada, ou seja, a CSN tem uma tendência, vamos dizer assim, de formar conglomerados. Então, ela começa a ir para o setor do cimento, setor da mineração, ela começa vamos dizer assim, a dominar todo o processo, o encadeamento produtivo da produção do aço, da siderurgia em si. E já, de outro lado, a indústria automotiva já entra com outra modalidade, né? A produção modular, a produção enxuta. Já é uma produção, né? Embora seja a indústria automotiva também seja muito antiga, né? Desde o início do século XX, mas é uma indústria que ela está sempre se reatualizando do ponto de vista tecnológico, porque ela incorpora as inovações tecnológicas. Né? Hoje em dia, o carro tem uma série de, quase que um computador, né? Tem uma série de sensores, né? Uma série de utilidades ali que anos atrás não existia. Já a siderurgia é um setor industrial da segunda revolução industrial, lá do século XIX, que obviamente teve inovações tecnológicas, mas primeiro é um setor de produção de bens para a indústria, né, de consumo da indústria e não consumo das pessoas, que é o caso da indústria automotiva, que as pessoas compram o carro para usar o carro. Já a siderurgia é um outro perfil, vamos dizer assim, tecnológico, que não tem tanta necessidade de inovação, porque é um setor já tradicional, que já está consolidado. Então, o perfil da mão de obra, nesse sentido, ele já, vamos dizer assim, já vem se arrastando, vamos dizer assim, o perfil ao longo de várias décadas, enquanto que o automotivo está sempre se adaptando a essas novas condições, né? E incorporando essas novas tecnologias. E aí, entrando a questão da pesquisa que você colocou, como eu falei, siderurgia, não vejo muito como pesquisa de centros de pesquisa, instituições, universidades aqui se colocarem para, por exemplo, fazer inovações para a CSN, porque é algo que já está muito consolidado. Mas você citou que existem casos, no caso da indústria automotiva, né, de universidades e centros de pesquisa que conseguem, de alguma forma ou de outra, se vincular a essas atividades. Porém, o que a gente percebe, né, quando eu estava estudando, escrevendo essa dissertação, é que as inovações, vamos dizer assim, o core, né, a essência dessas inovações, né, o centro mesmo delas, onde vai se gerar o dinamismo, elas estão localizadas na matriz dessas empresas. Né? São empresas transnacionais, mas uma coisa que é importante frisar, transnacionais porque elas estão presentes em vários países, mas, ao mesmo tempo, elas ainda têm um vínculo muito forte com os seus países de origem. Elas estão dentro de um... Primeiro que elas, no momento de formação dessas empresas, elas tiveram muito suporte e apoio, vamos dizer assim, dos estados nacionais desses países. Por exemplo, a Peugeot na França, Volkswagen na Alemanha. Então, isso tudo está envolvido. Então, o que acontece é que essas inovações tecnológicas, mesmo as principais, estão concentradas nesses países de origem. E o que fica para a gente aqui, nesse caso, são inovações mais, assim, não vou dizer superficiais, mas são mais secundárias, não são aquelas grandes inovações mais periféricas, não são aquelas grandes inovações que vão gerar o dinamismo dessas atividades. Né? Então, acho que o domínio tecnológico ele vai gerar um domínio hierárquico, né, político, vamos dizer assim, de poder político, renda de monopólio, etc., nessas empresas, mas que, infelizmente, eu não vejo como
a partir do momento que essas empresas são transnacionais, ou seja, de outros países, a não ser que tivesse uma articulação muito forte aí no âmbito do governo do Estado, do governo federal, para transferir tecnologias, se criar centros de pesquisa, vamos dizer assim, mais intensivos, né, tecnologia mais intensiva. Se não houver isso, eu não vejo como a própria região sul-fluminense se colocar aí como inovadora no core tecnológico, vamos dizer assim, dessas atividades. Sim. Não, e é engraçado, porque eu acho que é o próprio deslocamento da Universidade Federal Fluminense aqui para o Sul Fluminense, né, tem a ver com isso, né, com uma lógica de inovação. Eu não estou nem falando como o professor Marcelo fala, do triple helix, né, das 3 hélices de desenvolvimento, setor privado. Não estou falando nem disso, mas pelo menos para analisar e tal. Mas realmente precisa de um planejamento, como você colocou, né, nacional, uma política pública forte para colocar isso para funcionar. Enfim, né, é complicado. E fazendo um merchan do nosso laboratório, eu lembrei, eu fui lá e vi. É o Rodrigo Foresta. Agora não sei se é Wittenbittel, sei lá, o nome é alemão no final. Rodrigo Foresta. Ele foi o último que a gente lançou o episódio e tem o livro dele lá para baixar, inclusive no site, né, no brianautomotive.org, que é Produção Social da Inovação, o automóvel elétrico e as redes de inovação no Brasil. Então acho que tem bem a ver com isso que a gente está falando aqui, né? É tudo conectado. E, Vitor, acho que a última pergunta para você, e aí vai aparecer aí o organograma aí depois, quando você começar a falar, que é lá na página 171 da sua dissertação, achei um organograma muito legal, cara, que eu acho que está discutindo isso que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Que você coloca empresas mais firjan em cima, né? Os agentes estatais embaixo, né? E como que eles interferem ou condicionam a acumulação de capital, a agenda urbana regional e a regionalização, né? Que você coloca até entre parênteses do cluster, né? Como é que ele se torna um órgão regional nisso. Então, assim, sendo didático, né, e explicando os termos para a galera que está vendo aí, como você poderia nos explicar essa dinâmica, né, desse gráfico ou dentro da sua pesquisa como um todo? Vamos lá. Sim, acho que essa pergunta é boa para finalizar, porque ela sintetiza tudo que a gente falou anteriormente, né? Durante a pesquisa dessa dissertação, o que eu percebi é que essas empresas transnacionais, junto com a Firjan, elas são, vamos dizer assim, os agentes determinantes, que são eles que, de fato, comandam esse processo de acumulação do capital, são eles detentores, vamos dizer assim, dos meios de produção. E aí, no caso, essa parceria dessas empresas com a Firjan deu, vamos dizer assim, na formação até do cluster automotivo sul-fluminense, né? Se não me falha a memória. E aí, nesse sentido, se a gente quiser analisar a participação do Estado, o Estado ele tem uma participação reativa, né? Mas aí são várias instâncias. O governo federal, vamos dizer assim, que ele vai fazer o processo de intermediação para a chegada dessas empresas, como já tinha falado do BNDES, e aí vai dar, vamos dizer assim, teve um novo regime automotivo, né, nos anos 90, que foi muito importante, que foi no âmbito do governo federal, processo de abertura, né, após o governo do Collor, né, foi muito importante nesse sentido, e acabou dando mais autonomia para os governos estaduais e municipais para formularem políticas, vamos dizer assim, de atração dessas empresas para os seus territórios. Então, seja através de isenções, isenções fiscais, concessões de terrenos, construção de infraestrutura, oferecer cursos de capacitação através do Senai, etc., para formar essa mão de obra, vamos dizer assim, a readequação da legislação urbana municipal, criando zonas e distritos industriais. Então, nesse sentido, os agentes estatais, se a gente pode chamar assim, eles vão atuar de uma forma reativa em relação à necessidade dessas empresas se localizarem aqui na nossa região. E aí o que eu procurei chamar a atenção é que, no caso, ao acontecer isso, a gente pode dizer que se conforma uma espécie de agenda urbano-regional. O que eu estou querendo dizer com isso? São as políticas públicas, os entes estatais, eles se adequam, formam essas condições que eu citei aqui para receber essas empresas. Porém, a gente pode dizer que esse é um processo de certa forma, de regionalização, porque isso vai se manifestar em vários municípios da região. Então, são características
são regularidades que vão se manifestar em diferentes municípios, mas de uma forma parecida. Porém, esse processo que a gente poderia chamar de regionalização, ele fica muito subordinado aos interesses das empresas, né? São as empresas que colocam as demandas, vamos dizer assim, e aí, de forma reativa, os municípios, o governo do estado vão procurar atender essas demandas dessas empresas para que essas empresas, primeiro, se mantenham competitivas dentro do mercado globalizado, então tem que reduzir custos de produção e etc. E também tem que garantir o retorno dos investimentos que já foram feitos, né? Para que essas empresas não tenham, vamos dizer assim, prejuízo e aí, tendo prejuízo, decidam simplesmente sair daqui e deixar os municípios e a população à mercê aí de uma condição difícil, vamos dizer assim, porque, mal ou bem, é importante a presença dessas empresas aqui nessas cidades, né? Então, acho que seria mais nesse sentido, né? A conformação desse, o que eu chamo de regime de crescimento, porque é um regime que é uma articulação entre a iniciativa privada dessas empresas, a iniciativa pública, porém que está condicionado ao crescimento dessas empresas. O que eu falei, não quer dizer que o crescimento dessas empresas seja ruim para a população, porém, poderia ser muito melhor se tivesse uma integração e uma capacidade estatal, né, vamos dizer assim, de formular, ser mais incisivo, mais efetivo, vamos dizer assim, e não ficar só reagindo às demandas dessas empresas. Acho que seria necessário que o Estado, instituições, como eu falei anteriormente, num nível regional, né, pudesse integrar esses municípios, né, e dar uma coerência interna para a nossa região, colocar quais são as demandas a médio, longo prazo, a curto prazo também, e a partir daí sim fazer vamos dizer assim, uma articulação com essas empresas, mas dentro de uma mentalidade mais, vamos dizer assim, mais voltada para o atendimento da população, não apenas dessas empresas transnacionais, né? Não, e Vitor, assim, só uma curiosidade, nas novas pesquisas que você tem feito e pegando essa questão chinesa e tal, a lógica se inverte ou se mantém o mesmo padrão? Não, é muito diferente, cara. Justamente eu fui estudar a China por conta disso, né? Tem parceria, como eu falei, né? Parceria público-privada em si não é um problema. Porém, o que acontece lá, pelo que eu tenho visto, que eu tenho estudado a política urbana regional justamente, né? Uhum. É que o Estado lá é um Estado muito mais forte, vamos dizer assim. O Estado lá é o agente que coordena, mas que também formula, vamos dizer assim, o caminho, né? Dá as diretrizes, e aí dentro desse caminho formulado pelo Estado e etc., e dessas diretrizes, aí sim as empresas vão chegar e vão se adequar, vamos dizer assim, a esse projeto de médio e longo prazo. Então, isso fica muito claro, e é justamente o que falta para a gente aqui, né? Então, por isso essa minha, vamos dizer assim, necessidade de estudar o caso chinês, até mesmo para futuramente, quem sabe, eu conseguir colocar aí, vamos dizer assim, colocar opiniões que Sim. possam colaborar e contribuir para que a gente possa reverter essa nossa condição aqui e fazer com que a presença dessas indústrias, né, possam trazer um retorno maior para a população, né? Não, sim, e é o que a gente acaba falando, né? O fato de você estar estudando essas temáticas, ou o fato de eu ter estudado a temática de relações raciais, CSN e tal, não quer dizer que a gente é senhor da verdade. Mas pelo menos as pessoas deveriam ouvir, porque a gente dedicou mais tempo da nossa vida sobre essa temática. Porque se eu for falar sobre física quântica, irmão, eu sou uma negação. Então, assim, a gente acaba falando. Então, muito interessante esse seu ponto de vista, né? E são sempre as questões. Realmente, eu acho que foi seu estudo sobre essa questão local que falou assim: caramba, como é que deve ser lá, né? Um Estado mais forte, né? Um normatizador de relações, né? Enfim. Mas é isso, Vitor. Eu não sei se você quer colocar a última coisa. O que eu posso falar para você sobre essa nossa primeira parte aqui é agradecer muito. Achei muito interessante. Agradecer também o Lucas. Eu sempre esqueço. Esqueço não, que o nome dele é difícil. Lucas Walmart, ou Walmarat, que é do laboratório também, que, se eu não me engano, foi ele que lembrou. Olha, tem um cara que escreveu aí uma dissertação que é muito boa e tal, sobre desenvolvimento regional, e ele que citou seu nome, chegou até mim, conversei com o Rafael, e aí a gente veio agradecer seu tempo, seu espaço por esse momento aqui, e abrir para você fazer suas considerações finais aí. Não, eu que tenho que agradecer a oportunidade, né? Foi até inesperado você me procurar aí, porque eu já escrevi essa dissertação, já vai fazer 3 anos, e aí você veio me procurar e a gente fica até feliz, né? Porque é o sinal de reconhecimento, né? Que a gente
você sabe, né, como também pesquisador e etc., é um trabalho muito solitário muitas vezes, né? A gente fica ali pesquisando as coisas, escrevendo, analisando dados, e aí quando vem uma pessoa procurar a gente, né, pedir para ouvir a gente, falar um pouco da nossa pesquisa, a gente se sente prestigiado, vamos dizer assim, e tem um trabalho reconhecido. Então, eu queria agradecer essa oportunidade aí, o convite que vocês fizeram a mim, e também aí dizer que vocês cumprem um papel muito importante aí do laboratório, porque é muito necessário, né, a gente, da nossa região aqui, eu sou de Barra Mansa, no caso, a gente conhecer a nossa região e criar um corpo de pesquisadores que possam entender o que está acontecendo na nossa região, né, nesse aspecto produtivo, econômico, mas de forma mais abrangente possível também. Então é muito importante ter pessoas aí da estatura aí de vocês pensando na nossa região, para quem sabe a gente possa formar pessoas que possam contribuir para o debate público e melhorar e trazer efetivamente um desenvolvimento, né, efetivo, né, para a população, que use da presença dessas empresas, que não é um problema, mas que a presença dessas empresas estejam também condicionadas às demandas sociais, vamos dizer assim, das nossas populações, dos nossos municípios aqui da região. Né? Então, só agradecer mesmo, e precisar aí, a gente segue à disposição. A gente que agradece, Vitor, e principalmente nesse esforço que a gente faz, né, de uma política de extensão, né, que é justamente trazer você para falar de uma temática que é bem acadêmica, mas tentando atingir um público que não é só um público acadêmico. Eu sei que a gente falha um pouco nisso, porque esse é um lado que eu acho que a academia poderia melhorar, né, que a gente entra falando português e sai falando outra coisa, né? Mês. Isso, cada mês, algo assim. Então a gente tem que se recodificar, né? Para poder se tornar inteligível, porque senão a academia passa a ser um universo paralelo, né? E as coisas que Exatamente, acontecem. virou uma bolha, né? Sim, aí acontece uma coisa no cenário sociopolítico, você fala, gente, mas como é possível? Não, meu filho, estava sempre ali, é que, né? Mas enfim, é agradecer mesmo, muito obrigado. E falando para a audiência, pessoal, Vitor sai agora na segunda, antes da segunda quinzena de dezembro, e vamos ver se a gente programa algo mais aí para janeiro e fevereiro. Não sei se vai ter um intervalinho, mas a gente coloca, tá? Um grande abraço aí, muito obrigado, Vitor, valeu. Valeu, eu que agradeço.